Dias que podem ser sombrios que se avizinham ao Brasil. Nessa sexta-feira, depois de uma semana complexa, triste, complicada para o Brasil, já mencionei em vários outros vídeos disponíveis ao longo dessa semana no canal, como o esvaziamento do Congresso por parte do Supremo Tribunal Federal ao avalizar o aumento do IOF, trazendo total falta de previsibilidade, insegurança jurídica, insegurança institucional. Depois o Congresso, para retaliar, piora a situação fiscal ao liberar mais crédito subsidiado. Enfim, tudo que a gente já mencionou num momento triste, mas complexo, importante e complicado que o Brasil vive. Hoje, na sexta-feira, nós tivemos mais um evento. A busca e apreensão na casa do presidente Jair Bolsonaro, que agora está usando tornozeleira eletrônica e não pode falar com os seus filhos. Eu vou deixar de lado a análise política, que eu mencionarei no 3 em 1, ao vivo na Jovem Pan hoje, entre as 4 e as 6 da tarde. Aliás, para quem não me conhece, eu sou Bruno Musa, sócio da Aquavera Investimentos aqui. Minha principal atividade há 19 anos é o mercado financeiro e investimentos, e eu, como economista, faço análises político-econômicas, principalmente no cenário macroeconômico, e como tudo isso nos afeta. Deixarei de lado, portanto, a análise política do fato, que já é extremamente triste e sombria, frente ao crescimento do Supremo Tribunal Federal, rasgando a Constituição brasileira há muito tempo. Mas o cenário está cada dia mais sombrio. A análise que eu farei aqui é da parte econômica como um todo. Portanto, se você gosta desse conteúdo, me ajude se inscrevendo no canal, dando joinha, ativando o sininho e compartilhando. Isso ajuda que o YouTube distribua esse vídeo e mais pessoas possam ter acesso ao menos a refletir, a tomarem as suas próprias decisões. Portanto, vamos adiante, é um vídeo de última hora, eu nem trouxe o microfone, a câmera, eu estou com o celular, com o fone de ouvido aqui gravando de última hora, porque realmente se continuarmos no caminho que estamos, a situação econômica ela pode sim beirar o abismo. E é aqui que eu quero mencionar alguns pontos para todos. Pois bem, o que vemos de última hora é que o ministro Zanin convocou o plenário virtual da primeira turma agora para avaliar a decisão de Moraes de colocar tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro. O mesmo Zanin que acaba de liberar um juiz que está sendo investigado e foi afastado do cargo político por vender sentenças políticas. E numa semana também onde o doleiro Youssef, toda a sua delação foi simplesmente cancelada, anulada. Então, mais uma arbitrariedade, mais uma insegurança jurídica no Brasil. Alguns pontos são importantes para nós irmos lembrando. Haddad virou um mero coadjuvante. O PT, agora no Lula 3, não é simplesmente Lula 3, como eu falo. É uma sequência de Lula 1 e Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, e aí sim eles conseguiram voltar agora com todas as instituições sequestradas há muito tempo. Vale lembrar que 80% do século está governado o Brasil pelo PT. Ele ganhou 5 das últimas 6 eleições. Dos 11 ministros do STF, 7 são indicados pelo PT. Grande parte de parlamentares tem algum tipo de rabo preso, por assim dizer, com o Supremo Tribunal Federal. A figura do Alexandre de Moraes esvazia o Congresso Legislativo, que é o eleito pelo povo para poder tomar as decisões. Assim, o Executivo e o Judiciário acabam governando o Brasil com mãos de ferro, esvaziando aqueles que foram eleitos pelo povo. E mesmo assim, tem todas as disfunções. Nós votamos em alguém e elegemos outros por coeficiente eleitoral, que fazem leis, revogam as leis, sem necessariamente terem sido votados. Uma disfunção do cenário político e muitos ainda gostam de fingir que o Brasil tem uma determinada democracia. Eu não estou nem falando pelo Supremo Tribunal Federal agora, que isso já é uma covardia, mas eu estou falando pelo próprio sistema em si. A nossa vontade jamais é representada. Eles sentam os 3 poderes em volta de uma mesa para justamente definirem o que eles julgam ser melhores para eles. Obviamente, dirão que é para você, mas não. A população, eles precisam oferecer o mínimo do que demanda para fingir que tem algum tipo de interferência na decisão e nas ações do dia a dia dos políticos. Pois bem, como eu falei, não centralizarei aqui a análise em cima da parte política, que, repito, ela é triste,
complexa e catastrófica o momento que o Brasil está vivendo. Claro, tudo isso nos deixa com oportunidades aqui. Eu venho falando abertamente sobre alguns ativos de renda fixa, alguns ativos de renda variável, mas tudo isso pode mudar caso a situação escale. Para falarmos de investimento, eu vou deixar aqui o link no descritivo também, brunomusa.com.br/investimento. A gente atua no Brasil, a gente atua lá fora também, fazendo gestão de carteira, gestão de portfólios de empresas e também pessoas físicas. Enfim, tive a oportunidade de atuar alguns anos por fora do Brasil, conheço 60 países e sei como funciona o mercado financeiro de boa parte deles, então temos uma demanda importante hoje em dia de mandar capital para fora, principalmente depois que Lula começou a governar agora com o Lula 3, e isso tem se intensificado também, ainda mais com o dólar atingindo 5,60, depois de vir do patamar de 6,30, que também falamos que apesar de 5,60, há um cálculo do paridade do poder de compra, que é a razão do poder de compra do dólar sobre o real, que ainda teria muito espaço para o real ganhar valor. Mas dado o cenário doméstico, irresponsabilidade fiscal e agora insegurança jurídica, tudo o que vivemos, é bem provável que a gente tenha um real que continue depreciado, que contrata a inflação interna. E se o cenário escalar, a coisa pode piorar. Portanto, há sim uma oportunidade, seja local, mas uma sempre manutenção de uma dolarização de parte do seu patrimônio. Lá fora as oportunidades também estão importantes, com taxas de juros altas nos Estados Unidos. Preste atenção não apenas nos investimentos, mas na preservação do poder de compra do seu capital. Desde 1º de julho de 1994 até hoje, o real já perdeu 90% do seu poder de compra. Ou seja, o que R$100 comprava no primeiro dia da circulação da moeda brasileira, hoje compra menos R$12. Então, vale uma atenção isso, me coloco à disposição para ajudar. E vale lembrar também que todo e qualquer processo de autoritarismo, ele começa aos poucos. É como diz aquela famosa frase, quando você coloca um sapo na água fria e vai esquentando a água, ele vai se adaptando até ferver. Se a água já está fervendo, ele simplesmente pula fora. E o que nós estamos vivendo é uma normalização de processos que estão deteriorando todo o nosso poder de compra por conta da instabilidade jurídica e falta de previsibilidade que leva um caos para todos os outros setores, inclusive o econômico. Portanto, o que me parece, dado o discurso do Lula, que eu venho comentando nos programas do 3 em 1 e nos meus vídeos, é que ele comprou a briga. Ele quer que escale. Um presidente em sã consciência ao brigar com alguém mais forte não oferece uma jabuticaba ao presidente Trump. Ou não saia público falando que não aceita interferência gringa em nada, ou que vai taxar as big techs americanas. Enfim, ele está comprando a briga. E isso é claro, é perceptível. Não adianta nada, na minha opinião, falarmos da tal soberania. A Venezuela, Cuba, países que eu visitei 2 vezes em Cuba, 3 vezes na Venezuela, inclusive produzindo documentários nos 2 países, eles mantêm a sua soberania. Cuba simplesmente seria destruída pelos Estados Unidos se quisesse em 45 minutos. A Venezuela talvez em 1h30. Que adianta dizer que você tem a sua toda soberania se é um país que mais de 90% da população está completamente na miséria e o país entregue à corrupção de um autoritário por completo. Portanto, não acho que o Brasil tem que aceitar toda e qualquer intromissão, mas negocie. Do outro lado é alguém muito mais forte que pode ser um tremendo aliado. É o 2º maior parceiro comercial do Brasil. Mas isso em sã consciência. Não com uma mentalidade de quem governa o Brasil hoje revolucionária, mentalidade de tomada do poder. Lembre muito bem a frase de Zé Dirceu: as eleições não serão ganhas, o poder será tomado, dito por ele. Portanto, sim, temos no governo revolucionários que querem tomar o poder por dentro e estão conseguindo, uma vez que eu mencionei que 80% do século está sendo governado pelo PT. Mas em meio a isso, nessa semana nós vimos os Estados Unidos falando que poderão colocar sanções ainda maiores ao Brasil do que as tarifas de 50%. O próprio chanceler da OTAN veio a público falar que se o Brasil, China e Índia, falou textualmente o Brasil, continuar negociando com a Rússia, comprando produtos mais baratos da Rússia para revendê-lo, o Brasil, junto com a Turquia, é o maior comprador de diesel da Rússia, compra muitos fertilizantes também. Se o Brasil continuar negociando com a Rússia, uma vez que ela tem embargos e sanções por ter invadido a Ucrânia, o Brasil sofrerá sanções com tarifas que podem chegar até 100%. Vale lembrar que a OTAN tem a União Europeia como seu aliado.
Se colocado em bloco, a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, supera os Estados Unidos. Se analisados os países individualmente, aí sim os Estados Unidos passam como o segundo maior bloco. Portanto, a União Europeia, aliada à OTAN, também é um importante parceiro comercial para o Brasil, para as nossas exportações e para o que o Brasil importa, os Estados Unidos também. Ou seja, nós entraríamos numa rota extremamente perigosa de sanções e embargos de países mais livres, de países democráticos, de países desenvolvidos, para nos alinharmos com os piores países. Então, separei aqui alguns pontos que eu acredito que, se isso escalar, nós podemos passar. E ao passar, a situação ela é trágica. Eu já visitei grande parte desses países que sofrem isso. Vale a pena estudar. Repito, se puder, compartilhe esse vídeo porque irá ajudar. Primeiro ponto são as sanções econômicas, que, como eu falei, a OTAN tem os aliados, como Estados Unidos e a União Europeia. O que seriam essas sanções econômicas? Por exemplo, congelamento de ativos financeiros. Contas de líderes ligados ao regime podem vir a ser bloqueadas. Isso acontece na Venezuela, acontece na Rússia, acontece com o Irã. Reservas internacionais do Brasil, que hoje tem 340 bilhões de dólares em títulos públicos americanos. Eles congelaram parte das reservas russas depois que eles invadiram a Ucrânia. Por que não poderia acontecer com o Brasil? Não estou dizendo que tudo isso irá acontecer, mas pode acontecer. E se prevenir, pode sair muito mais barato do que simplesmente duvidar e esperar. Eu, por definição, por filosofia, não confio em políticos, ainda mais revolucionários que estão no poder. Outro ponto importante seria as restrições ao comércio internacional, como, por exemplo, embargos severos que limitariam as nossas exportações de bens essenciais, como petróleo, minerais, produtos agrícolas e as nossas importações, que dependemos de importação de tecnologia, maquinaria e bens de consumo, por exemplo. Imagine o mercado interno como ficaria. Será que poderíamos chegar ao limite, como aconteceu com a Rússia, de excluir o Brasil do SWIFT, o sistema de pagamento internacional? Talvez seja isso que Lula, ao insistir bater de frente contra a desdolarização, acaba atiçando ainda mais os Estados Unidos, que é justamente isso que nos trouxe a situação de tarifas. Veja, a China, um país comunista que eu não concordo, vem há 3 anos aumentando a sua quantidade de ouro de maneira quieta, estratégica. Se ela quer desdolarizar, ela está fazendo algo na prática. Ela chegou a ter mais de 1 trilhão em títulos públicos americanos. Hoje, segundo dados oficiais, tem por volta de 850 bilhões e aumentando a quantidade de ouro. Repito, independente de concordar ou não, ela vem fazendo de maneira estratégica e mais quieta, ao passo que o Brasil, um anão geopolítico internacional, na figura de um revolucionário, vinha a público bater de frente. A Rússia fala que foi ideia do Lula, a China não veio para a cúpula dos BRICS e também aponta Lula como culpado, como responsável por levar essa mensagem e apanhamos feio dos Estados Unidos. Nós sofremos, a população comum, as pequenas empresas, as médias empresas, as pequenas indústrias e as médias indústrias, todos sofreremos com a irresponsabilidade das falas de Lula. Outro ponto importante pode ser a proibição de investimentos internacionais a determinados setores, que poderia nos colocar numa situação de restrição de determinados mercados globais, restrições a indivíduos ligados ao próprio regime. O que tudo isso leva claramente a uma contração drástica do PIB, uma hiperinflação, uma escassez de bens essenciais como alimentos, remédios e combustíveis. Repito, não estou falando que isso vai acontecer, mas se isso continuar escalando, pode vir a acontecer. E pagar para ver é muito caro. Um outro ponto importante, o isolamento político e alinhamento a potências autoritárias. Isso já está acontecendo. Desalinhamento aos Estados Unidos, estamos nos alinhando com o Irã, com Rússia, com China, com países muito mais autoritários, o que leva a uma ruptura com os países ocidentais e um alinhamento a esses países autoritários, o que, claro, em um processo lá na frente de tentar voltar à normalidade, dificulta essa reintegração futura. Outro ponto importante que eu vivi nesses países produzindo documentários é a migração em massa. A Venezuela, por exemplo, 25% da população foi embora. Nós vemos vários outros países que simplesmente as pessoas tentam abandonar para não ter que enfrentar a miséria de uma situação autoritária. O que nos leva a mais um ponto, a um aumento maior
e grande da pobreza. Países mais fechados são mais pobres por natureza. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, eles indicam que as sanções severas a determinados países incrementam a pobreza em quase 4%. E o PIB per capita tende a cair entre 10% e 20%. E no PIB per capita, nós já estamos na posição lá embaixo no mundo, muito mais perto da parte de baixo do que da ponta de cima da tabela. E isso nos leva, obviamente, a mais desigualdade social, o que eu vi com os meus próprios olhos em todos esses países. Ou seja, você mata a classe média, tem uma classe alta, pequena, ligada ao regime e o restante da população enfrentando a miséria e a escassez. E claro, o que nos leva à diáspora, perseguição a opositores políticos. E o ponto crucial que eu acho que a gente não está mencionando, não vi ninguém mencionar, é o seguinte: uma vez que o presidente Lula aumentou o IOF por decreto e foi validado pelo judiciário, anulando o legislativo que foi eleito, quem garante que o governo não pode subir para 5, 10, 15, 20, não importa. Eu não estou dizendo que ele fará, mas o IOF pode sim trabalhar como um controle de capitais, se ele não quer que as pessoas tirem o dinheiro do país. E aí meu ponto é, a gente confia? Eu, por definição, não confio em políticos no geral. Só que se ele já tem a chancela do judiciário, ele se sente totalmente à vontade para fazer o que quiser de cunho arrecadatório. Portanto, não pague para ver. Eu espero que não cheguemos nesse ponto, mas eu não duvido em absoluto de revolucionários que, como o Dirceu falou, queriam tomar o poder e claramente estão conseguindo. Diversificar as alocações nunca é demais. Eu me coloco à disposição, mas independente disso, não estou dizendo para pegar tudo do dia para a noite e manda tudo para fora. Não é isso. Não é isso. Repito, mas não deixe de fazer isso de forma sistemática. Me coloco à disposição, reflita sobre o assunto, compartilhe esse vídeo porque isso pode ajudar a trazer novas ideias. Repito, estou à disposição pelo link e será um prazer falarmos. Muito boa sorte, Brasil. Seguimos na luta.